Fala pessoal, bem-vindos a mais um Monitor Econômico. Hoje é dia 13 de junho, segunda-feira, dia de fortes quedas no mercado em reação à divulgação dos dados de inflação da última sexta-feira, que vieram muito mais altos do que o esperado. Isso gera uma reação em cadeia que pressiona o Fed, o Banco Central Americano, a subir mais intensamente as taxas de juros. E importante notar como o mercado é esquizofrênico nas suas reações, nas suas emoções. 2 semanas atrás, a justificativa para a alta do mercado americano foi justamente que talvez nem fosse necessário subir os juros em setembro. Hoje, já se considera que o Fed vai subir os juros nas próximas 3 reuniões em pelo menos 0,5%. Alguns já considerando que deve subir 0,75%. E eu acabei de ver na Bloomberg alguns já considerando que pode ser uma alta de 1%. Então as reações são extremas, isso gera muita dificuldade na leitura do mercado. O mercado basicamente espera previsibilidade, mesmo que seja uma previsibilidade para um cenário catastrófico. E o que nós vemos agora é muita incerteza ao redor do mundo. Olhando aqui as principais notícias, a gente já vê aqui, olha só como a política é misteriosa, né? Estados Unidos supostamente aqui por baixo dos panos incentivando as empresas de agricultura e frete para comprarem fertilizante russo, né? Para conter a alta do preço dos alimentos. Tudo que o Bolsonaro foi criticado no início da guerra, né? É o que os Estados Unidos precisam fazer agora por uma questão de pragmatismo. E a situação fica bem visível quando a gente olha isso aqui, ó. Nesse gráfico nós temos em laranjado a inflação esperada para 2022 e ela está aqui na faixa de 8,6%, um patamar que só foi atingido lá em 1980. E qual que é a diferença daquele período? Ali a gente tinha taxa de juros a quase 16% ao ano, enquanto agora está em 3,3%. Então quer dizer, o mesmo patamar de inflação, mas valores completamente diferentes na taxa de juros praticada lá em 1980 e agora. Então, grande parte do mercado precifica que o Fed está muito atrás nessa curva de juros, ele vai precisar subir de forma mais intensa para conseguir conter a inflação. Inflação persistente vem incomodando vários países aí ao redor do mundo. Na Europa, o movimento é semelhante. A Christine Lagarde já falou que vai fazer o que for necessário para conter a inflação, só que lá eles têm um problema que é um pouco maior. Como eles adotam uma política monetária que é única para todo o bloco europeu, quando eles sobem os juros, isso sobe também o custo da dívida. Só que você tem realidades completamente diferentes entre os países do bloco. Você tem a Alemanha, por exemplo, que é um país super controlado, que segue uma política de austeridade fiscal há várias décadas, e você tem Grécia, que quebrou alguns anos atrás, Itália, que está à beira da falência, Espanha, Portugal. Então, se você sobe muito os juros, para a Alemanha talvez não gere tanto impacto, mas para esses países endividados e numa situação complicada fiscalmente, pode se tornar uma situação inviável. E olha como a situação vai pouco a pouco se complicando, se enrolando e o mercado aos poucos vai saindo daquele estado de negação e vai percebendo o que está de fato acontecendo e que não dá mais para esconder a gravidade do problema. Aqui mesmo na Bloomberg, a gente já percebe, por exemplo, ó, falando, olha, algumas áreas aqui de Wall Street já consideram uma alta de até mesmo 1%. O CEO do Morgan Stanley, um dos principais bancos americanos, já considera 50% de chance de termos recessão. Ações despencam com risco de recessão. E aí a gente vê que a realidade não dá para esconder, uma hora ela chega, né? E o mercado reage de forma bastante negativa. No nosso caso, graças a Deus, graças ao nosso modelo de análise, nós já zeramos a carteira americana aqui. Então nós conseguimos garantir aqui nesse ano já mais ou menos 22, 23% de alta. Não sofremos com essa queda inteira que aconteceu
embora eu não antecipasse uma queda tão intensa, tão rápida e tão profunda como aconteceu aqui nesses últimos dias. Então, acabei não aproveitando esse movimento de queda para lucrar, só consegui não perder. Já no mercado brasileiro, a gente tem um movimento que, incrivelmente, eu acho que vem até se sustentando. O mercado vem se mantendo aqui acima dos 100 mil pontos, acho que é uma faixa muito importante para ser mantida, mas a realidade é que se o mercado continuar complicado como está, dificilmente a gente vai ver um movimento de alta acontecendo aqui no curto prazo. Eu acho até que a nossa realidade aqui é um pouco diferente da realidade americana. Lá eles vinham de vários anos de injeção maciça de dinheiro, um mercado bastante distorcido, muitas empresas super caras, e aqui no Brasil já é um perfil naturalmente diferente, é um perfil de empresas tradicionais, empresas que negociam a múltiplos mais baixos, e nós estamos com um mercado muito barato. Complicou um pouco essa situação fiscal, com o Congresso querendo passar uma lei para tirar o custo de impostos dos combustíveis, a um custo de 50 bilhões de reais em 6 meses, mas com a possibilidade de reduzir a inflação ainda esse ano em até 3%. Alguns vão considerar aí que pode ser algo bastante positivo, pode garantir uma reeleição do governo, mas ele gera uma série de consequências aqui para o mercado. No caso do dólar, a partir do momento que ele negocia de volta acima dos R$ 5, como ele vem negociando aqui, eu entendo que a gente entra no modo compra, né? Só que a gente tem duas forças aqui numa queda de braço. De um lado, a gente tem situação fiscal pressionando o mercado para cima, a gente tem o dólar sendo valorizado mundialmente, que também pressiona aqui para cima. Mas, por outro lado, quando nós vimos aqui dólar batendo em 5,80, né, em 2020, 2021, a realidade é que nós tínhamos juros na faixa aqui dos, vamos arredondar para 10%, para 3%. Então, não existia tanta atratividade do capital estrangeiro vir para o Brasil aproveitar esses juros altos na renda fixa. Diferente de agora, que nós já temos juros na faixa de 13%. Então, isso atrai muito capital e, embora atraia também para os Estados Unidos, mas 13% é um valor bastante alto, né? E isso gera a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Talvez não o suficiente para segurar os preços, né, caso ele permaneça no movimento de alta, mas provavelmente a ponto de tirar um pouquinho o ímpeto dos compradores que conseguiram levar até com certa facilidade o dólar para 5,80 recentemente, né, novembro do ano passado. O que eu acredito, assim, no curto prazo possa acontecer é abrir a oportunidade do dólar negociar aqui dentro dessa faixa entre 5,24 e R$ 5. Tem algumas coisas para acontecer. A minha função aqui não é prever o que o mercado vai fazer, e sim reagir em determinados pontos de interesse, mas são oportunidades que podem surgir aí no meio do caminho. Partindo aqui um pouco para alguns fundamentos econômicos, olha que interessante isso aqui. Quando a gente olha os setores responsáveis pela inflação, a gente tem duas situações bastante gritantes. De um lado, energia aqui, né, sendo um dos grandes responsáveis pela inflação que a gente vê agora. Só que o setor de energia não tem muito como ser controlado, né? É uma situação, é um problema estrutural. De um lado, você tem há muitos anos essa política ESG que cortou muito dos investimentos em produção de petróleo. De outro, você tem guerra da Ucrânia, que criou mais problemas com as sanções econômicas contra a Rússia. Europa tentando a todo custo cortar a importação de petróleo e gás natural da Rússia. E o que resta, que está realmente na mão dos bancos centrais, é a inflação de serviços, né? Essa parte cinza aqui. Lembrando que nós estamos num momento que Estados Unidos tem só 3,5% de desempregados, um valor super baixo, e isso gera naturalmente muita demanda, gera aumento do preço, né, aumento dos salários, e eu acredito que o Banco Central americano vai bater em cima desses setores, tentando elevar o nível de desemprego, tentando conter o aumento dos salários para conseguir conter a inflação. Isso porque agora
inflação de alimentos já está em alta, tanto que apareceu até a notícia ali do Biden incentivando empresas americanas a comprarem fertilizantes russos, mesmo em meio a sanções, então ele fecha um pouquinho os olhos para isso, porque a Rússia tem um papel preponderante no comércio de fertilizantes ao redor do mundo. E olha que coisa interessante, né? Voltando aqui, eu quero compartilhar um mapa com vocês para mostrar o seguinte. Ó, aqui a gente tem a Europa, temos a Rússia, e aqui a gente tem Irã e toda a Ásia com uma grande importação de petróleo. Qual que é o fluxo natural de negociação de petróleo e gás natural? Rússia mandando aqui para a Alemanha, para a França, para a Itália, né? Tanto petróleo quanto gás natural, alimentando toda a Europa. E o Irã abastecendo aqui, aliás, a Arábia Saudita, desculpa, abastecendo a Ásia. Só que o que eu comecei a perceber agora? Saiu uma notícia falando que a Arábia Saudita não vai mais exportar petróleo para ser refinado aqui na Ásia. O que eu acho que pode acontecer? Só para fingir que a gente tem sanção na Rússia e a Europa querendo cortar, né, a importação do gás natural russo, eu acho que vai acontecer uma mudança de fluxo. A Arábia Saudita deixa de mandar para a Ásia, manda para a Europa. Rússia deixa de mandar para a Europa e manda para a Ásia. Né? Outra notícia ligada a isso, mostrou aqui que a Índia já tem a Rússia como seu segundo maior exportador de petróleo. Né? Então, quer dizer, em questão de 2 meses, a Rússia passou a alimentar o mercado indiano, a alimentar o mercado chinês com petróleo. E, embora ela sofra sanções, onde que ela perde nisso aqui? Hoje o petróleo negocia a $120, ela vai vender para a China com um desconto de $50, vai vender para a Índia com um desconto de $30, mas ela não vai deixar de vender, não vai diminuir. Então, não sou um especialista ali, né? Não sei o que está acontecendo 100%, mas o que me parece o problema é tão sério que a realidade é que o mundo na televisão vai falar que a Rússia está sob sanções, mas na realidade ali nos bastidores, o comércio de petróleo e gás natural só vai se inverter, né? Vai vir para cá, enquanto os países árabes mandam para a Europa. E olha, sendo super realista, correndo o risco que a gente está correndo de ter uma recessão muito séria, né? O preço de petróleo em alta historicamente gera recessão nos períodos seguintes, eu acho que isso talvez seja um mal muito necessário. Voltando aqui para os gráficos, a gente já viu o movimento de queda, né, da Bolsa Americana, S&P. E a curva de juros também já começa a nos dar alguns sinais. Curva de juros, né, a taxa de juros de modo geral, ela funciona quase que como um termômetro de como o mercado enxerga a economia no futuro. Então aqui do lado esquerdo a gente tem a taxa de 2 anos e do lado direito a taxa de 10 anos. E o movimento que a gente enxerga é isso, ó. No de 2 anos a curva subindo vertiginosamente e no de 10 anos caindo. Então o que isso indica? Bom, o mercado está precificando o seguinte, que no curto prazo sobe juros para conter a alta de inflação, só que isso pode gerar um efeito de recessão lá na frente. Então, daqui 10 anos, vamos supor como se fosse assim, a gente já precifica uma taxa de juros menor para voltar a estimular a economia. E você só precisa estimular a economia quando ela está em recessão. Então, por isso, essa curva que começa empinada aqui no começo e cai lá para frente num período mais longo. Isso fica bem visível aqui nessa curva, como está sendo negociada agora, né? Semana passada ela estava um pouco mais baixa e ligeiramente inclinada, e essa semana ela empina aqui até 2023 mais ou menos, e a partir de 2023 lá para 2024 ela já começa a entrar em declínio, quer dizer, mostrando uma possível recessão. E já não se desconsidera uma alta de 0,75% nessas próximas reuniões, né? Então várias casas de análise vão engrossando esse bolo de investidores que apostam nessa alta um pouco mais acentuada,
e mostra como a gente está numa situação crítica, preocupante, mostrando aqui confiança do consumidor caindo nas mínimas de 20 anos, e não só isso, existia uma expectativa de que seria aqui por volta de 58 pontos, isso caiu para 50. Então essas surpresas negativas pressionam ainda mais o mercado para ter reações mais exageradas. E isso no momento que nós temos aqui preço da gasolina máxima histórica, né? Muito forte, pressionando também o consumo. Aqui, que é o gráfico do DXY, que é uma cesta do dólar em relação a várias moedas, esse aqui é o gráfico do último vídeo que eu gravei uma semana atrás. Eu vou mostrar para vocês como ele está hoje, tá? E vocês vão perceber como o mercado está reagindo de forma agressiva. Olha isso. Em questão aqui de 3, 4 dias, ele saltou de 102 para 105, uma alta de 3%, vamos dizer assim, no preço do dólar em relação às demais moedas. Por que isso acontece? Isso é, de certa forma, uma fuga quando o mercado não sabe o que vai acontecer. Então ele vai sair dos ativos de risco, porque ele pode perder muito dinheiro, e vai buscar o ativo mais seguro do mundo, que é o Tesouro Americano. Então existe uma procura muito forte, uma demanda muito forte, gera aumento do preço e indica esse medo de recessão. Então acaba que o dólar americano se valoriza nesse movimento de sorriso aqui, né? Nos extremos. Ele vai se valorizar muito, como no cenário atual, uma possível recessão, e vai se valorizar muito também num cenário super positivo, né? Nos extremos, o mundo vai buscar os Estados Unidos. E por consequência, a gente tem um cenário bastante delicado ao longo da semana. Não só a divulgação do Fed na quarta-feira, mas quinta-feira o Banco Central Europeu também vai se pronunciar, e tem muita coisa para acontecer. Como eu comentei, bolsa, carteira americana eu já zerei completamente, só devo voltar a me posicionar num possível movimento de alta mais para frente. E nesse momento, o que eu considero nós temos aqui um primeiro movimento de queda na bolsa americana, um segundo movimento de queda, e agora eu acho que a gente deve iniciar um terceiro movimento de queda que até então talvez o mercado não precificasse. Eu entendo que de um ponto de vista psicológico o mercado estava em negação, não queria enxergar a realidade super preocupante que nós estamos vivendo. O mercado americano parecia até desconsiderar a realidade, e agora de repente a realidade está batendo na porta. Muito ativo famoso caindo forte, né? A gente vê aqui Google, Facebook, Amazon, Tesla caindo 7% num dia, Apple caindo 3,5%, Microsoft caindo 4%. Então percebam que dentro do meu modelo de alocação, a gente pode possivelmente, lá na frente, quando o mercado já estiver caindo bem, conseguir entrar aqui numa oportunidade da década, né? De você comprar a bolsa americana muito barato, né, e aproveitar esse movimento de alta posterior. Isso pode acontecer talvez só em 2023, eu não sei. Como eu sempre falo, a minha função não é tentar prever o que o mercado vai fazer, e sim reagir a diferentes cenários que vão se desenrolando. Mas o fato é que ele vem perdendo agora um suporte importante aqui nos 3.800, e perdendo esse ponto eu entro em modo venda para a bolsa americana, entro em modo venda para a bolsa brasileira, já buscando os ativos que têm maior potencial nesse cenário. Em princípio, fugindo de ações, focando mais em mercado futuro, em commodities, em moedas. Você vê que o petróleo continua forte mesmo diante desse cenário de fortes quedas, e a gente vai surfando esse diferente cenário para conseguir manter a lucratividade mesmo num ambiente baixista. Alguns clientes me procuraram com carteiras de corretora, carteira de banco, ainda com muito small cap. Então, em cenários de estresse, esses são os setores que mais caem, as empresas que mais caem. E até setorialmente, a gente percebe o seguinte, olha as small caps aqui caindo 4,3%, enquanto o Ibov cai 3%. Entendem isso? Então, a cesta média ali de ações brasileira cai 3%, mas as empresas pequenas caem 4,5%, porque elas têm muito mais risco, né? E alguns setores em especial, olha, índice de consumo, empresas de consumo caindo 4,6%, né? Magazine Luiza, Via Varejo,
todas essas empresas que são muito sensíveis a juros, a confiança do consumidor, a crédito cada vez mais caro, vão cair muito forte. Setores defensivos, né, elétricas, setor financeiro, vão cair menos. O que eu acho que é surpreendente nesse momento é o índice de material básico caindo 3%. Então isso pode ser considerado que o mercado entenda que as commodities podem não fazer novas máximas, mas eu vi um gráfico recente mostrando que pela primeira vez em 2 anos a gente teve uma saída muito grande de investidores de cestas de commodities, já possivelmente precificando que entrando numa recessão as commodities tendem a cair. Acho que talvez a exceção nesse caso vai ser mesmo o petróleo por toda a questão estrutural que eu comentei. Vou finalizando o vídeo por aqui, acho que foi uma boa pincelada de tudo que está acontecendo no mercado e dúvidas fico à disposição, entre em contato, principalmente para fazer essa transição de carteira nesse momento com o menor atrito possível, se é que é possível isso no momento que a gente está vivendo. Obrigado e boa semana para todos.